Paz do Senhor, queridos. A palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite está em Salmos 86, que diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Esse salmo é uma oração de súplica que o salmista Davi faz a Deus, rogando a Deus pela misericórdia de Deus. Por muitas vezes, clamamos ao Senhor, pedindo a Ele uma resposta, pedindo a Ele por algo que necessitamos. Clamamos com todo o nosso ser. E Deus, Ele sempre ouve a nossa oração, a nossa súplica. Deus, Ele está sempre pronto a ouvir e a responder. Só que por muitas vezes, a resposta não é a que esperávamos. Às vezes, nos decepcionamos porque estamos pedindo algo e a resposta, ela não vem da forma que pedimos. Deus, Ele conhece o presente, passado, futuro. O nosso futuro, queridos, está na palma das mãos de Deus. Muito antes que nascêssemos, Ele já nos conhecia. Ele já sabia que nós ia duvidar. Ele já sabia que a fé ia nos faltar. Porque por muitas vezes vemos injustiças, vemos situações em que parece que Deus não se importa. É fácil culpar a Deus por coisas que acontecem no mundo. É fácil culpar a Deus pelas mortes, pelas tantas coisas ruins que acontecem. Mas entenda uma coisa, Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a fazer do jeito dele. Ele nos indica o caminho, mas a escolha sempre é nossa. Por muitas vezes escolhemos mal, e quando dá errado, culpamos a Deus. Por muitas vezes, até coisas que pedimos, que imploramos, que Deus o faça da maneira que pedimos. De tanto insistir, de tanto bater a porta, ela se abre. Mas por muitas vezes, quando essa porta se abre, não é exatamente aquilo que esperávamos. E aí nos decepcionamos, culpamos a Deus. Por que que Deus permitiu? Quem é pai aqui vai entender o que eu vou falar. Por muitas vezes, nossos filhos pedem a nós coisas que nós sabemos que não é bom para eles. Às vezes, fazemos da forma que achamos que é o melhor. Mesmo nós não conhecendo o futuro, mesmo nós sendo limitados, mesmo assim, nós cuidamos, nós protegemos e fazemos aquilo que é melhor para eles.
que muitas vezes eles vão olhar e vão dizer, mas o papai e a mamãe não gostam de mim, porque eu pedi e ele não fez. E não é porque ele não gosta, não. É justamente por amar os nossos filhos que nós não vamos fazer algo que vai prejudicá-los. Agora você imagina Deus, que conhece o nosso futuro. Mas por muitas vezes teimamos em querer aquilo que não é para ser. Por muitas vezes Deus permite, por tanta insistência. E quando dá errado, a culpa nunca é nossa. Se Deus não faz, ele é culpado. Mas se ele fez, ele também continua culpado. E por que acontece isso? Porque o ser humano ele tem a tendência de querer achar um culpado para tudo. Certa feita, queridos, passamos por uma situação na nossa família. Uma irmãzinha, a caçulinha nossa. Deus recolheu ela. Ela tinha apenas 5 aninhos. Num acidente trágico. Eu estava nesse acidente. E aí, por muito tempo eu disse, por que o Senhor levou ela? Por que não eu? Eu já vivi tanto. Ela nem tinha começado a viver. Mas entenda uma coisa, queridos. Deus, Ele conhece o futuro. Talvez se naquele acidente eu tivesse ido, será que eu estaria realmente preparada para descansar no Senhor? Ela era apenas uma criança, muito pequena. Deus, ele tem maneiras de trabalhar que por muitas vezes nós não entendemos. E nesse acidente, todo mundo machucado porque perdeu alguém especial. E a nossa oração era: Deus, devolve a nossa irmãzinha. Mas Deus não o fez. Por muito tempo eu questionei a Deus. Por que Ele fez isso? Hoje, eu entendo melhor a situação. Por isso eu quero dizer para você que se você está pedindo algo para Deus e a resposta veio, não foi da forma que você pediu, agradeça. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe, Ele conhece o que está à frente. Talvez se Ele der agora aquilo que você está pedindo, talvez seja para tua destruição. Nós não sabemos o porquê, mas Ele sabe. Quem somos nós para questionar a forma que Deus trabalha? Quem somos nós para dizer a Deus como trabalhar? Se nós, criaturas,
que não entendemos nada. Será que temos capacidade para dizer a Deus o que fazer? Ou de que forma fazer? Como agir? Ao invés de questionar a forma que Deus trabalha, ao invés de culpar a Deus por uma situação, agradeça. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, não sabe o que isso, aquilo. Não, eu não sei. Não sei, queridos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Ele permitiu que algo acontecesse, não é em vão. Ele sabe o porquê. E por muitas vezes, nós mesmos damos passo errado. Por muitas vezes, Deus nos avisa de certas situações. Mas nós teimamos e andamos no caminho que escolhemos. Mas quando as coisas começam a desandar, aí reclamamos, blasfemamos contra Deus, como se Ele fosse culpado do que acontece. Não, queridos. Tudo é questão de escolha, de pessoas que agem conforme escolheram agir. E por isso, outras pessoas inocentes acabam pagando um preço caro por certas atitudes. Por isso, ao invés de culpar a Deus, ao invés de colocar a culpa em Deus de tuas escolhas, antes de fazer, de tomar a iniciativa, peça um direcionamento para Deus. Peça sabedoria para Ele para saber escolher o caminho certo. Tenho certeza que Deus ele vai te ajudar a escolher. Amém, queridos?